doutora Estela Maris Grespan, mais uma vez na Janela da Paulista. Demorou, mas ela veio, vou te falar. Doutora, que bom que você está aqui. E obrigada. O tema é pesado, é triste, mas é necessário, né? Vamos falar sobre a violência silenciosa contra os nossos idosos. Como é que isso se dá? Pois é, Isabel, o tema é muito amplo e ele é, como todos os temas, de alta complexidade, particularmente porque é uma mão de dupla via, porque o idoso também tem comportamentos ofensivos ou agressivos, digamos assim, para com os jovens. No entanto, eu vou abordar e enfocar um pouco mais a questão de como se dá uma violência que não seja física, não declarada, para com o idoso. E também não quero abordar aquele idosinho frágil, de casa de repouso, ou que está demenciado numa situação. Eu quero falar, prefiro, das hordas de idosos, né? Que hoje nós somos 14% da população brasileira, e que estão presentes na vida social de alguma ou de outra maneira. Então, eu acho que a violência, ela só encontra o lugar quando existe uma assimetria de poderes, né? Isso pode se dar nas relações interpessoais, sociais, profissionais, mas muito e maiormente no seio da família. E ela pode se dar de inúmeras maneiras, não é? E aqui a gente mais vê frequentemente é aquele idoso que entra num restaurante e no meio de um grupo de jovens ele é o último a ser atendido, à sua mesa. É a última a ser, porque ele é uma presença anódina, digamos assim. Enquanto que os jovens estão lá bonitos, exuberantes, com roupas de moda, chamando mais atenção, um público que às vezes interessa mais ao restaurante, ao bar, não importa. E você vê isso no idoso que recorre a qualquer serviço, em que ele depende de alguém, de uma burocracia de Estado. E isso se dá em qualquer nível, até no atendimento da saúde, a forma como uma pessoa mais jovem muitas vezes trata o mais velho, empurrando ele para diversos lugares, más informações, maus modos, palavras grosseiras. E uma coisa que é extremamente dolorosa eu tenho ouvido relatos cada vez mais frequentes de idosos jovens ainda, muitas vezes trabalhando em reuniões familiares, em que tentam conversar com filhos, com netos, mas sua voz não é ouvida. Faz uma, duas, três tentativas e são interrompidos, não é? Como que se a narrativa da vida daquele indivíduo não fosse mais do interesse. Você acha que isso ainda está tão presente Muito assim mais no nosso meio? Porque, por exemplo, essa invisibilidade, né, que o idoso tem de uma maneira geral e que sempre teve, hoje em determinadas empresas, banco, plano de saúde, hospital, a gente vê o contrário. No metrô, a gente vê o contrário. A gente vê que o mais jovem acha bonito ajudar o idoso, acha bonito ouvir o idoso. A gente está vendo isso de outro jeito. Eu acho que o que não mudou realmente é na família. Acho que o pior a pior das violências desse tipo de invisibilidade, de pouco caso, né, como você está colocando, acho que é mais na família. Olha, eu poderia te dizer que graças a muitas lutas, talvez, alguns direitos dos idosos foram reconhecidos.
A gente Mas tem um estatuto bacana. Temos um tudo. estatuto que nem sempre é cumprido. Sim. E, por sinal, essa violência psicológica está dentro do estatuto. Está descrita lá, Está descrita lá e tem uma penalidade. Então, eu acho que existe um certo comportamento, digamos, mais educado, porque no metrô, no ônibus, existem lugares destinados, e se você sentar num lugar daqueles, é uma infração. Então, muita gente realmente é educada. Agora, me perdoe, mas assim, depende, por isso que eu falei que é muito complexo, mas depende do grau de empoderamento que um jovem tem e da distância que ele acha que ele tem em termos de poder. Ele pode maltratar bastante um idoso. Ele faz um discurso poderoso. Por outro lado, o idoso em situação de poder, de comando de uma empresa, ou em algum outro cargo, ou no magistério, enfim, na universidade, ele também é apegado àquele poder. E ele também, muitas vezes, discrimina o jovem. Por isso que eu disse que é uma via de mão dupla. Porque existe um ruído de comunicação entre o jovem e o mais velho. Tem toda uma geração, histórias não compartilhadas. Na família, durante algum tempo, tu ainda tem histórias compartilhadas, fotografias, memórias. Mas tem muita emoção, tem muito sentimento envolvido nisso. Tem uma inveja que não é nomeada do idoso em relação ao jovem, porque o jovem representa a potência, uma longa vida, o velho a finitude. Para um filho que vê o pai também entrar numa certa decrepitude, nem sempre é fácil, porque ele ainda vê o pai, aquela figura paterna ou a mãe, de autoridade, de proteção, e de repente a situação se inverte, não é? Então, existem muitos jogos sutis, mas eu tenho também observado e visto na clínica, muitas vezes, particularmente no sexo feminino, o cerceamento até de liberdades. Por ocasião de viuvez, mulheres ou homens autônomos, de repente começam a ter a sua liberdade cerceada. Isso é muito importante porque nós somos seres desejantes até o final da nossa vida. Existe em nós o desejo da vida e tudo. Muitos desses idosos que vão envelhecendo e envelhecendo bem, encontram amores novos na viuvez, não é? E, de modo geral, isso é muito mal encarado. Ainda com o homem é mais aceito, mas se a mulher encontra um outro parceiro depois dos 65, 70 anos, é ainda melhor recebido, pior recebido pela família. Então, existe, assim, muito cerceamento disso. Os filhos, muitas vezes, um excesso de amor e de zelo, um zelo que não traduz na realidade o amor, porque o amor só pode se dar em liberdade. Eles cerceiam os seus pais, tirando-lhe o carro. Não, mamãe não vai mais dirigir, não é mais nada para você, já está com 70 anos, e por ali afora, né? Isso são todas formas de violência contra o idoso. E que eu ninguém, considero. E que não se comenta. Comenta nem admite. Não, é um tabu. Inclusive a questão da inveja recíproca, por ocasiões recíprocas, não é? Porque o idoso também tem coisas que são invejadas. O capital intelectual dele, o capital financeiro. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que na minha geração isso foi diferente. Eu acho que nós fomos preparados para
encarar com naturalidade o envelhecimento, até a decrepitude dos entes, como diria Carlos Drummond de Andrade, entendeu? Sim. E acho também que o que veio depois de nós foi uma idolatria muito grande da juventude, do corpo sarado, entendeu? Sim. Então isso criou uma geração aí no meio que realmente não está preparada para encarar a velhice dos pais, a velhice em volta dela e a velhice que ela própria vai chegar lá, né? Se não morrer antes. Mas que ela não admite. Pois conscientemente, ela não admite. Então o problema é de espelho. Você não se vê no jovem, porque você recusa, às vezes, porque aquele jovem está com piercing, tatuagem, ele tem uma opção sexual diferente da sua, que bate com a moralidade que você construiu. O jovem não reconhece naquele corpo envelhecido o efeito Orloff. Eu sou você amanhã. Ele não reconhece isso. E ele não participa das histórias antigas, porque o salto de desenvolvimento que houve nos últimos 30 anos, hoje um indivíduo de 70, ele participou de um mundo em que surgiu a máquina de lavar roupa, o aquecedor, surgiram essas coisas todas. O jovem já se cria, uma criança de 2 anos já tem um tablet na mão, não é? Então isso aprofunda o fosso, porque há pouca reflexão e há pouco autoconhecimento, eu acho, inclusive dos papéis que cada um exerce, né, na sociedade. Tá na hora de pensar melhor sobre a vida, né? Para viver melhor e fazer com que os outros também vivam melhor. Eu tô meio cansada dessas histórias, meio cansada. É verdade. Obrigada. É verdade. Obrigada eu, Isabel. Every time we say goodbye, I die a little